canais abertos como Fox, como CBS, NBC, tratando dessa questão do que era há poucos anos atrás como fantasia, ficção científica ou, né, alucinação, como um fato, né? E é muito interessante como de uma hora para outra eles mudam uma chavinha e aquilo que, né, era ridicularizado passa a ser verdade absoluta, né? E as pessoas passam a consumir isso e não sabem como lidar com essas coisas. Então, pelo menos, né, não sei do doutor, mas o que eu tento fazer, assim, bom, eu sou ator, né? Eu trabalho com cultura, com arte, mas assim, eu sou evangélico, eu sou cristão, então esses temas, para mim, eu vejo por um prisma escatológico, e é uma coisa que eu acho que é importante falar a respeito, para não pegar as pessoas de surpresa, principalmente porque, com certeza, vai ser da mesma forma que a revolução de Copérnico ali, de que, né, 5 séculos atrás, fez com que o paradigma do homem mudasse, a imagem do homem, né? Quer dizer, o homem não, a Terra não está no centro do universo, né? A Terra gira em torno do Sol, e isso teve, né, um impacto psíquico, vamos dizer, no homem. Essa questão de o homem está sozinho no universo, quando isso também for alterado, mas vai ser alterado, eu espero poder falar um pouco aqui ao longo do programa, por uma questão de controle social, né? Porque, né, se você lê a Bíblia, ou se você não só a Bíblia, mas enfim, ao longo da história da humanidade sempre houve um entendimento que havia, né, outros seres, outras realidades, além do que a nossa material, limitada pelos nossos 5 sentidos aqui, né? O mundo vai além do que a gente pode captar, né, pela nossa visão limitada, nossa audição limitada, enfim. Então, assim, eu acho que a forma que está sendo trazido o tal do disclosure, né, vai estar alinhado muito, né, enfim, né, eu vou só encerrar o preâmbulo aqui, mas está muito alinhado com coisas que já estão sendo divulgadas há bastante tempo, independente desse hype momentâneo, de como essa nova visão do homem vai ajudar a acelerar o processo, por exemplo, de globalização. Tudo isso está interconectado, né? Então, só para eu encerrar aqui, para dar lugar ao doutor aqui, é isso, né? Fazer esse preâmbulo. Tá certo, né? Então, para quem não me conhece ainda, né? Doutor Alex Alves, né? Eu sou psicólogo também, né? Terapeuta integrativo, e sou um cara para lidar com a loucura desse tempo, né? A gente vem trabalhando muito pesado, né? Com todo o colapso social que já está em curso, piorou bastante depois do fenômeno de 2020 para cá. Com a chegada das frequências, piorou bastante. A gente vai estar abordando a nossa fala também, como isso aconteceu. A mudança, né, do paradigma para o paradoxo, que é o que nós estamos enfrentando agora, uma situação paradoxal, né? E aí eu puxo, né, desde a leitura, né, bíblica aos apócrifos e aos processos filosóficos mitológicos, que é a minha área de estudo, né? Eu também sou cristão, na verdade eu sou um pastor de libertação de cura, talvez um dos últimos exorcistas em atividade no país, no sentido de exorcismo real, né? A gente tem muita coisa fake, mas a gente atua em exorcismo há mais de 4 décadas. Eu atuo nisso, tem alguns livros até publicados nesse sentido, né? E treinamento. Já treinamos no país mais de 1 milhão de pessoas presencial, e hoje nas mídias nós estamos com uma presença superando a 2 bilhões de visualizações, uma média de 100 milhões por mês nas nossas mídias que vem rodando, justamente porque a gente partiu, né, para colocar diante das pessoas aquilo que ninguém está querendo colocar, nem no sistema religioso, nem no sistema político, nem no sistema educacional, né? Então a gente tem um trabalho muito longo, são muitas décadas aí de trabalho, e chegou a hora de falar, né? Eu era totalmente avesso às mídias. 2020, um monte de gente dizendo que ia partir para a eternidade na Europa, aí eu fui obrigado a entrar no YouTube, obrigado, eu não queria, Deus sabe disso, eu não queria. Aí entrei, aí fiquei, pai, foi, aí chegamos aqui aos irmãos Dias, aqui o Felipe, é um prazer imenso te conhecer. Eu já acompanho o trabalho do Felipe desde a TV, né?
tradicional também a entrada, né, a abordagem que ele vem fazendo bem lúcida, né, bem lúcida em cima dos acontecimentos, e eu creio que vai ser um tempo aqui precioso para quem está aí do outro lado. Então, você compartilhe e venha para cá, porque vai ser chapa quente. Nós vamos bugar a tua cabeça, eu vou bugar. Isso aí, dois vamos super bugar. especialistas aí na internet. Eu sei que vocês vão ter que voltar, porque tem muito tema. Olá, pessoal. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Como eles falaram mesmo, a igreja não está mostrando, não está falando nada sobre isso. E eu gostaria de saber muito o motivo que a igreja não está falando. Sendo que a igreja, em geral, deveria falar sobre isso para as pessoas, doutrinar as pessoas nessa linha de raciocínio de cada um, né, da religião. E eu sou uma pessoa que gosto de visitar várias igrejas e não tenho visto esse... Até converso com as pessoas querem fugir do assunto, deixa isso pra lá, isso não existe, assim. E sendo que por A mais B já foi provado que existe, várias pessoas já falam, né? O tema ali do irmão do podcast, eu botei só a aberturazinha, um pedacinho, depois vocês vão lá no podcast que é bem grandinho, é 2 horas e 10 minutos. 2 horas e 10, 2 horas e 20 minutos. Irmão Dias Podcast. Esse podcast foi feito há 3 dias. Eu sempre sigo o Felipe Fogosi e sigo sim nas palestras, não é seguir e na rede social lá e seguir, não. Eu sigo sim, mas eu falo nesse sentido de sempre estar vendo as lives deles, os podcasts deles, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, desde muito novinha, muito pequena, eu já era muito curiosa e aí chegou um espaço no mesmo tempo na minha vida que eu comecei a abrir dentro de mim para entender essa curiosidade das coisas, né? Então eu sempre tô procurando saber entender das coisas que acontecem, porque quando eu era criança minha mãe falava, olha lá o voador lá em cima. Gente, eu isso era pequena, né? Então o que acontece aí agora, tem bastante tempo isso, né? Vamos dizer, eu tenho 52 anos. Vamos tirar aí uns 5, 6 anos, então tem bastante tempo, uns 40 anos atrás, minha mãe falava, disco voador, lá, disco voador, a gente dava a noite, ela ficava apontando. Aí, isso ficou na minha cabeça e agora, de ficar na minha cabeça, começou a mostrar, né, falar, todo mundo falar. E aí eu converso com algumas pessoas assim, de próximo a mim, até mesmo meus filhos, né? E não concorda, não, para de ser doido, isso não existe, não existe. Isso... Aí, sabe, me dá uma certa revolta, porque eu acho que a gente só pode falar daquilo que a gente conhece, mal ou bem, a gente só pode falar daquilo que a gente conhece ou convive, tanto pessoa quanto coisa que a gente viu na internet ou em qualquer outro lugar. Então, eu queria deixar para vocês isso. Que vocês, eu não tenho essa habilidade para falar sobre esse assunto. Então eu dei a introdução e mostrei para vocês com pessoas que têm muita habilidade. Os dois são pastores, os dois são evangélicos. Não lembro se o Felipe Fogosi é pastor, mas acho que não, ele só falou que ele é cristão evangélico. E o doutor Alex é neurocientista, né? E é pastor de libertação, né? Principalmente isso, ele é pastor de libertação. Então eu gosto muito de estar vendo o doutor Alex, que ele é doutor também, né? Então eu gosto muito de estar vendo ele. Então, tipo assim, gente, eu aconselho vocês que têm essa dificuldade de entender, de saber sobre essas coisas que tá acontecendo agora nos últimos anos, né? Então, tá acontecendo nos últimos anos, não, tá aparecendo, as pessoas estão falando mais, que sempre aconteceram, né? Não ignorar, gente, não vai resolver ignorar. Ignorar, já tá falando, ignorância, né? E Deus
ele perdoa o tempo da ignorância, não que a gente, não quero saber disso e deixa isso pra lá, problema, entendeu? Não, isso aí já é ignorância da parte do ser humano que quer ficar doido, né? E morrer doido, né? Entendeu? Então, tipo assim, gente, dessa forma que eu comecei a entender e conhecer essas coisas, porque isso ficava muito na minha cabeça, né? Esses negócios de ET, diz que tem o Trump, o presidente Trump lá mostrou 4, mas tem muito mais. Os ufólogos que pesquisam coisas muito antigas, que também tem o Sérgio, um gordinho, eu gosto muito dele também. Depois quando eu ver ele aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, um cortezinho pequeno. Então é isso, gente. Eu queria falar sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Os créditos vai para eles, né? Que é o Irmão Dias Podcast. Entendeu? Os créditos vão para ele. Eu tirei do canal deles para falar o que eu queria falar sobre isso. ETs, as coisas todas. O que é? Se é demônio, se é seres de outro lugar que a gente não conhece, se pode conviver com a gente. A minha opinião é que Deus criou o homem. Esses seres são criados por ele também. Mas, para ter comunhão com o eterno, Deus não fala na Bíblia, em parte alguma, que esses seres têm comunhão com ele. Então, para mim, quem não tem comunhão, a Bíblia fala que não tem comunhão comigo, é contra mim, né? É um desse jeito. Então, o que acontece, gente? Eu preciso estudar mais para falar sobre esses assuntos com a linguagem correta. Mas nesse exato momento eu tô passando muito mal, eu já tomei remédio, meu olho tá caindo. A dislexia aumenta muito, eu começo a falar errado, né? Então, eu tô um tempo querendo falar sobre isso, mas não vejo tempo para falar, então comecei a falar assim, vai igual uma frase que eu vi numa vez. Comece com o que tem e da onde que tá, e de onde que você está. Então eu tô fazendo dessa forma. Eu gostaria muito de que as pessoas ao meu redor, as pessoas também da igreja, entendessem, compreendessem, soubessem o que é isso. Não que ficasse com medo, não soubesse agir com essas coisas, ter atitude correta diante desses acontecimentos que estão acontecendo no nosso mundo. Tá? Muito obrigada por vocês participarem aqui comigo. Não se esqueça de se inscrever, é muito importante para mim que você se inscreva, que compartilhe. Eu vou botar para que vocês compartilhem e que eu não posso falar muito porque eu esqueço e minha língua quebra. Tá bom, gente? Muito obrigada. Muito, muito, muito mesmo. Já estamos chegando meus 1000 inscritos e graças a vocês vamos chegar muito mais para estar fazendo parte dessa grande mídia que podemos falar algumas coisas para conhecimento dos outros que ainda não chegou a esse conhecimento, né? Bem, eu ainda tenho que estudar muito para falar, né? Mas eles não, eles já conhecem, já estudaram, já esteve perto, já conversou, então é muito bom. Então é essas pessoas que eu gostaria que vocês que me seguem observassem, porque daqui para frente eu não vou ficar falando só de fibromialgia, de dor, do que eu tô passando mal agora, aí que eu acabei de sentir um calor aqui estranho e fiquei vermelha, e meus olhos tá pesado por causa do remédio. É chato ficar falando isso o tempo todo. Então eu gostaria de falar de outras coisas também, entendeu? Então essa é umas coisas que eu gosto muito, que eu pesquiso muito, que o tempo que eu tô deitada, eu tô vendo, ou sentada, eu tô pesquisando sobre esses assuntos que me chamam a atenção. Me chamam muita atenção as coisas mais profundas, coisas mais ocultas que tem na Bíblia, ou que fora da Bíblia. Por que a pessoa está falando aquilo? Vamos falar assim, que nem tá eles falam do ET de Varginha, no podcast do Inteligência Artificial. Por que tem? Será se é mentira, se é verdade? Eu gosto de saber. E se é verdade, por que estava ali?
por que eles querem com a gente, o que eles querem fazer, se eles vão conviver com a gente, onde que eles convivem. Eu gosto de saber essas coisas bem ocultas, as coisas muito rasas, assim, porque eu fui nascida e criada no Evangelho, então é anos ouvindo as mesmas coisas que está escrito na Bíblia. Eu só não guardo onde está escrito e nem os números, né, os versículos, que eu acho muito bonito as pessoas falarem, está escrito lá em Eclesiastes tal, tal. Aliás, eu vou deixar para vocês uma meditação, né, agora no final, Eclesiastes 3, acho que é 3, gente, mas eu vou falar que é em Eclesiastes. Eu leio, mas a fibromialgia faz a gente esquecer muito. Então tem que estar tudo anotado. Então eu já arrumei aqui uns cadernos para poder eu anotar, para poder eu anotar alguma coisa. Mas eu queria uns capos com as capas assim dura, entendeu? Ó, queria assim umas capas duras assim, tá vendo? Então, pra ficar como uma ata, né? Ó, tá vendo? Capa dura, tem esse negocinho aqui de marcar. Não queria caderno comum. Eu não sei onde eu encontrei esses aí. Não foi em loja. Uma pessoa me deu. Eu encontrei. E é isso, gente. Eu vou começar a escrever para falar direitinho com vocês, né? Não posso chegar aqui e falar um montão de boboseira. Apesar que eu acho que eu expliquei um pouquinho. Dá para vocês entenderem, embora que eu sou enroleixo, né? Eu falo pra caramba, rodo e fico no mesmo lugar. Mas não é porque eu gosto de ser assim, não, gente. É porque a deficiência causa isso. Eu quero explicar o máximo que dê para vocês entenderem. E eu escrevendo, eu não vou ficar explicando. Eu vou ler o que tá ali e pronto, acabou. Mas em Eclesiastes diz assim: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e que nunca falte óleo na sua cabeça. É o que eu desejo para todos vocês aqui no meu país, Brasil. Eu moro no Espírito Santo. É de noite, então boa noite para quem é boa noite e bom dia para quem é bom dia. E boa tarde para quem é boa tarde, porque eu sei que tem bastante pessoas de outro país que me assistem. Dessa vez eu não quis fazer uma live porque não tô legal, então eu quis passar esse recadinho para vocês assim bem rapidinho. E vamos que vamos aprender um pouquinho sobre essas coisas, porque precisamos. A Bíblia fala examinar e tudo reter o bem, tudo. A Bíblia não fala, não está escrito na Bíblia que é só para você examinar a Bíblia, está escrito para você examinar tudo. Então vamos examinar, né? Eu amo examinar essas coisas, não é ler. O pastor, o doutor, ele no canal dele tá escrito, mas é doutor Alex, né? Tá, até nesse podcast está descrito assim, né? Doutor Alex e Felipe Fogosi, né? Ele fala sobre que... Gente, eu esqueci. Doutor Alex, estou olhando ele para ver se eu lembro. Gente, eu não lembro, fico devendo vocês aí. Assim que eu lembrar, eu faço um short pequenininho um corte pequenininho, um short para vocês entenderem o que eu estava falando. Mas depois deixa eu repetir o versículo e encerrar. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. E a nossa cabeça precisa de entender, saber e ter a unção de Deus para que a gente possa decifrar, né, desenrolar o que está acontecendo num momento que Deus falar conosco. Não adianta também só eles falar e Deus não falar no nosso coração, né? Então as coisas vêm assim aos poucos, né? Eu vejo isso já há mais de 10 anos. Tem hora que eu não quero ver mais, eu deixo de lado porque eu não entendo. Aí depois eu volto a ver de novo. E aí eu vou entendendo. Porque também as coisas têm que entrar e amadurecer na nossa mente, né? Depois a gente vai e volta. A gente não tem que aprender tudo hoje. Eu gostei tudo hoje. Não, a gente tem que questionar. Eu sou uma pessoa assim, de questionar. Por que isso?
Mas por que, que a forma dele é assim? Mas por que, que eles estão a fim de viver com a gente, conviver com a gente, coisas que não conviveram antes? Então eu sou assim. Então eu gosto de saber todos os porquê. O mundo já quer saber porquê. Porque eu ainda quero saber mais porque eles ainda. Mas com essas pessoas que já estudaram. Eu até tenho tempo de estudar, mas eu acho que não dá para mim aprender muita coisa, porque tem que ficar anotando tudo, eu esqueço muito, né? Mas eu creio na cura e Deus prometeu a cura para mim dessa enfermidade. Então, que Deus, vou esperar em Deus o momento em que Ele possa fazer esse prodígio, essa maravilha na minha vida, porque eu sei que Ele pode e vai fazer. Gente, tchau. Passe aí para seus amigos, para seus vizinhos, para os seus parentes, para se inscrever no meu canal, para que eu possa conseguir um alcance maior do YouTube, enviar meus vídeos para outras pessoas, e sendo assim, quem sabe, né? Um dia eu estou no podcast desse daí da vida, do Inteligência Limitada, desses 3 irmãos, falar conversar com a doutora Ana Beatriz, Andréa Vermonte, são pessoas que eu sigo, né? Sempre estou vendo as palestras delas, as conversas, né? Sempre que acontece um crime que enrola, né? Vai ao rol desse, não enrola, vai ao rol dessas coisas, né, da mente, e elas estão falando, então eu estou sempre vendo, e peço que vocês orem por mim também, para que ore, reze por mim, para que Deus venha ouvir o nosso clamor, que Ele venha abrir uma porta de escape para nós nesse final do tempo, mostrar-nos o caminho, né? Eu oro para Deus e para todos os meus seguidores, que Deus mostre um caminho que nos leve à salvação. A salvação é dessas coisas que está acontecendo aqui na Terra, né? Então fico com Deus. Tchau. Meu likeinho, entendeu? Meu joinha. Tchau para vocês. Até a próxima.